Ao longo da história, cientistas e inventores criaram máquinas que nunca deveriam existir. Dispositivos capazes de ver o que o olho humano não consegue. Instrumentos projetados para detectar forças invisíveis que cercam a vida, a consciência e até a própria realidade. Algumas dessas máquinas afirmavam capturar a aura humana. Outras tentavam medir o peso da alma no momento exato da morte. Dizia-se que algumas detectavam vozes escondidas dentro de estática de rádio, ou sinais que poderiam se originar além da nossa própria dimensão. No início, essas invenções atraíram curiosidade. Pesquisadores se reuniram, experimentos foram realizados, e por um breve momento, pareceu possível que a humanidade estivesse à beira de uma compreensão completamente nova da realidade. Mas então algo estranho começou a acontecer. O financiamento desapareceu. Laboratórios foram silenciosamente fechados. Artigos de pesquisa foram rejeitados, selados ou enterrados dentro de arquivos esquecidos. E as próprias máquinas, dispositivos que outrora prometeram revelar o invisível, simplesmente desapareceram. Em muitos casos, os cientistas por trás delas foram ridicularizados, silenciados ou empurrados para o anonimato. As explicações oficiais sempre soavam as mesmas. Os experimentos eram falhos. Os resultados não podiam ser reproduzidos. As conclusões eram impossíveis. Ainda assim, as histórias nunca desapareceram de verdade. Fragmentos de relatórios sobreviveram em documentos esquecidos. Testemunhas descreveram demonstrações que desafiavam explicações convencionais. E, em alguns casos, registros vazados sugeriram que certas descobertas não foram destruídas de forma alguma, mas classificadas. Esta noite, examinamos 10 invenções que foram construídas para revelar o que jaz além da percepção comum. Máquinas projetadas para capturar campos invisíveis, sinais ocultos e camadas mais profundas da própria consciência. Se esses dispositivos foram experimentos mal compreendidos, avanços perigosos ou vislumbres de realidades que não fomos feitos para ver, permanece uma questão aberta. Mas um fato permanece inegável. Cada uma dessas invenções cruzou uma fronteira. E uma vez que essa fronteira foi cruzada, o mundo garantiu que elas desaparecessem. Top 1. Câmera de biocampo Kirlian. Em 1939, dentro de um modesto laboratório soviético escondido em Krasnodar, na Rússia, um técnico de manutenção chamado Semyon Kirlian e sua esposa Valentina fizeram uma descoberta acidental que ecoaria pelo mundo da ciência de fronteira por décadas. Enquanto reparava equipamentos elétricos de alta frequência usados em hospitais, Kirlian notou algo estranho. Quando o corpo de um paciente entrava em contato com um circuito de alta voltagem, mas sem dor ou dano, emitia um breve e distinto clarão de luz. Fascinados pelo que viram, o casal decidiu reproduzir o fenômeno, usando chapas fotográficas e campos elétricos. O que eles produziram surpreendeu até a eles mesmos. Imagens começaram a surgir, mostrando folhas, insetos e até pontas de dedos humanos rodeados por halos brilhantes de luz colorida. Não eram reflexos. Não eram marcas de queimadura. O efeito aparecia mesmo quando o objeto era colocado sobre material isolante. Kirlian acreditava que haviam capturado algo que o olho humano jamais poderia ver sem ajuda: o campo de energia vital da matéria. As fotografias eram vívidas, sinistras e estranhamente consistentes. Em alguns casos, quando o sujeito estava sob estresse emocional, o brilho mudava de forma e intensidade. Quando o sujeito estava doente, a aura parecia mais fraca. Mas uma imagem em particular desafiou explicações. Uma folha foi rasgada ao meio, com apenas uma parte colocada na chapa fotográfica. No entanto, quando a imagem revelou, a fotografia parecia mostrar o contorno da folha inteira, brilhando fracamente onde a metade ausente deveria estar. Os Kirlians repetiram o experimento com múltiplas amostras e relataram resultados semelhantes. Eles chamaram isso de efeito da folha fantasma. Para eles, isso não era apenas fotografia. Era uma forma de revelar uma dimensão invisível. Tecnicamente, o dispositivo funcionava aplicando um campo elétrico de alta frequência a um objeto apoiado sobre um filme fotográfico. A descarga de corona resultante, visível como luz no filme, era geralmente explicada por cientistas ortodoxos
como um efeito natural de umidade, pressão e ionização. Mas os dados de Kirlian sugeriam algo mais complexo. Ao fotografar as pontas dos dedos de voluntários em diferentes estados emocionais, ele documentou mudanças dramáticas nos padrões e cores do brilho. As pontas dos dedos de um sujeito saudável brilhavam com explosões radiantes e pontiagudas. Um sujeito deprimido ou doente produzia padrões fracos e rompidos, às vezes marcados por lacunas visíveis. Essas mudanças não seguiam nenhuma explicação térmica ou elétrica simples. Logo, institutos médicos soviéticos começaram a notar. Alguns pesquisadores exploraram a possibilidade de que a fotografia Kirlian pudesse ser usada como uma ferramenta de diagnóstico, até mesmo para detectar doenças em seus estágios iniciais. Mas conforme o interesse crescia, o mesmo acontecia com a resistência. A câmera Kirlian tornou-se cada vez mais associada à parapsicologia, misticismo e energia espiritual. Todos assuntos que colidiam com a rígida visão de mundo materialista da época. Cientistas ocidentais descartaram as imagens como artefatos eletrostáticos. Enquanto isso, as autoridades soviéticas apertaram o controle sobre o trabalho dos Kirlians. O financiamento secou silenciosamente. O laboratório deles teve o status reduzido. O acesso à pesquisa tornou-se cada vez mais restrito. Então, sem explicação, as imagens mais convincentes, aquelas que mostravam a folha fantasma, a aura mutável dos doentes e as estranhas anomalias energéticas, foram seladas. Quando pesquisadores de fora da União Soviética mais tarde solicitaram acesso ao equipamento original, foram negados. Muitas das chapas fotográficas originais teriam desaparecido dos arquivos. Após o colapso da União Soviética, fragmentos das notas dos Kirlians ressurgiram, mas a maioria nunca foi recuperada. Valentina Kirlian morreu em 1972. Semyon faleceu em 1980. Ambos morreram em relativo anonimato, descartados pela ciência convencional, mas lembrados por aqueles que acreditavam que eles haviam revelado brevemente uma camada oculta da própria vida. Hoje, variações da câmera Kirlian ainda existem, principalmente dentro de comunidades de saúde alternativa e espiritualidade. Mas nenhuma reproduziu os fenômenos originais por completo, ou pelo menos nenhuma o fez publicamente, e isso deixa para trás uma possibilidade assustadora. Se o dispositivo original capturou verdadeiramente uma camada da realidade invisível a olho nu, então a vida pode emitir mais do que calor, química ou eletricidade. Ela pode transmitir um campo de informações, um campo que permanece, talvez mesmo depois que o corpo se vá. Top 2. Lente de consciência de Tesla. Na primavera de 1895, dentro de um laboratório bagunçado em Nova York transbordando de bobinas, fios de cobre e arcos elétricos, Nikola Tesla conduziu um experimento que nunca apareceria nos livros didáticos. Tesla já era famoso por dominar a corrente alternada e ser pioneiro na transmissão sem fio. Mas o dispositivo que ele estava testando naquele ano era diferente de tudo o que ele havia descrito publicamente antes. Era um novo aparelho de lente integrado a um campo de ressonância de alta frequência. Ele o chamou de filtro vibracional. Mas em seus diários particulares, ele lhe deu outro nome: a lente de consciência. De acordo com os fragmentos sobreviventes das notas de Tesla, ele acreditava que o pensamento humano emitia mais do que atividade elétrica dentro do cérebro. Ele teorizou que a própria consciência poderia produzir uma oscilação sutil, algo que poderia ser isolado do ruído de fundo do mundo físico. Seu objetivo não era ler pensamentos, era detectar a presença da própria consciência, mesmo sem um corpo. A lente não era feita de vidro comum. Consistia em um arranjo complexo de cristal de bismuto, quartzo polarizado e discos de metal em camadas montados em uma formação espiral. Toda a estrutura era montada em uma estrutura de cobre e posicionada entre duas massivas bobinas de Tesla, gerando campos eletromagnéticos harmônicos. Em um dos testes finais, antes de a máquina ser desmontada, Tesla afirmou que a lente capturou uma anomalia. Enquanto ajustava a frequência de ressonância para 7,83 Hz, uma frequência frequentemente associada à ressonância natural da Terra, o ar dentro da sala começou a brilhar levemente dentro do campo do dispositivo.
Então ele viu algo, uma forma bruxuleante perto do centro da lente, um borrão pulsante. Ele se moveu, pairou e então desapareceu. Ninguém mais estava presente na sala. Tesla escreveu mais tarde que se sentiu observado. No dia seguinte, ele desabou devido ao que seus assistentes descreveram como exaustão nervosa. Ele nunca compartilhou o incidente publicamente. Mas em cartas a vários confidentes, Tesla sugeriu algo extraordinário. Ele sugeriu que a consciência pode não ser gerada pelo cérebro de forma alguma. Em vez disso, poderia ser uma força externa. Algo que o cérebro recebe, filtra ou amplifica. A lente, em teoria, permitiu que ele vislumbrasse a imagem residual de uma forma-pensamento, ou talvez algo ainda mais estranho, o eco de uma presença sem forma física. Após aquele incidente, Tesla selou o dispositivo dentro de uma caixa de aço e interrompeu o experimento. Anos depois, durante seus anos finais no Hotel New Yorker, ele fez comentários estranhos a entrevistadores, alegando estar em comunicação com forças além da compreensão comum. A maioria descartou essas palavras como os pensamentos desvanecidos de um gênio em envelhecimento. Mas a análise moderna dos diagramas sobreviventes de Tesla levantou questões inquietantes. O dispositivo incorporava bismuto e quartzo, materiais agora conhecidos por propriedades eletromagnéticas e diamagnéticas incomuns. Combinado com campos rotativos de alta frequência, alguns pesquisadores acreditam que o design guarda uma semelhança sinistra com tentativas posteriores de imagem por ressonância e detecção de campo de ponto zero. Então veio 1943. Após a morte de Tesla, o FBI ordenou o confisco de seus papéis. Entre o material confiscado estavam todos os documentos ligados ao projeto da lente. O governo alegou mais tarde que nada de significativo havia sido encontrado. Mas testemunhas presentes durante o confisco descreveram outra coisa. Um caixote de madeira separado e não identificado foi removido do local. Nunca foi catalogado. Nunca foi mencionado publicamente de novo. O que Tesla viu através daquela lente permanece desconhecido. Alguns acreditam que foi simplesmente uma alucinação provocada pela exaustão. Outros acreditam que ele perfurou brevemente uma fronteira entre frequências da realidade. Qualquer que seja a verdade, o dispositivo original nunca foi recuperado. Apenas diagramas dispersos permanecem, enterrados em arquivos, perdidos entre colecionadores particulares ou escondidos em cofres classificados. E isso deixa para trás uma possibilidade tão fascinante quanto perturbadora. Se a lente de Tesla capturou verdadeiramente mesmo um vislumbre passageiro de pensamento desincorporado ou consciência sem matéria, então nossa compreensão da mente, da morte e da própria realidade está incompleta. Talvez não criemos o pensamento de forma alguma. Talvez apenas o recebamos, como antenas dentro de um vasto oceano invisível de consciência. E por um breve momento, Tesla pode ter visto um desses sinais passando. Top 3. Balança do peso da alma. Em 10 de abril de 1901, dentro de uma sala mal iluminada em um hospital de Massachusetts, o médico Duncan McDougall colocou um paciente moribundo com tuberculose sobre uma balança industrial especialmente construída. A sala foi selada, silenciosa, controlada. O objetivo de McDougall era simples em palavras, mas extraordinário em implicação. Ele queria determinar se a alma humana possuía massa. Conforme o paciente exalava seu último suspiro, o ponteiro da balança oscilou e então caiu. A perda total foi de 21 gramas. McDougall ficou atônito, mas não parou por ali. Ao longo dos meses seguintes, ele repetiu o experimento mais 5 vezes, cada teste envolvendo um paciente nos momentos finais da vida. Em 4 dos 6 casos, ele afirmou observar o mesmo padrão. Uma redução repentina e inexplicada de peso, não gradual. Não uma perda lenta por evaporação ou mudança de temperatura, mas uma queda imediata segundos após a morte. McDougall insistiu que o aparelho havia sido construído com a precisão em mente. A balança era calibrada para medidas finas, colocada em um ambiente controlado e ajustada para compensar o deslocamento de ar, fluidos corporais e erros mecânicos naturais. Para ele,
Isso não era um exercício espiritual. Era física. As notícias dos resultados espalharam-se rapidamente. Manchetes descreveram o experimento como possível prova da alma, e McDougall subitamente se viu no centro de uma das controvérsias mais estranhas do início do século XX. Pensadores religiosos ficaram fascinados. Cientistas ficaram indignados. Críticos atacaram o pequeno tamanho da amostra, questionaram os controles e argumentaram que nenhuma conclusão séria poderia ser tirada de tal experimento. McDougall respondeu com uma afirmação mais calma e restrita. Ele não disse que havia provado a teologia. Ele disse apenas que havia observado uma anomalia física que exigia explicação. Então veio a parte mais arrepiante de sua pesquisa. McDougall tentou o mesmo experimento usando cães. 15 no total. Todos foram monitorados durante a morte sob sedação. Em todos os casos, ele relatou que não houve nenhuma perda repentina de peso. Para McDougall, isso sugeria algo único sobre a consciência humana, algo que partia no momento da morte. Seus críticos o acusaram de viés e interpretação. But McDougall permaneceu convencido de que o que quer que ele tivesse registrado era real, mensurável e ainda não compreendido. Dentro de um ano, seu financiamento acabou. Seu equipamento desapareceu durante a mudança de um hospital. A instituição distanciou-se dos experimentos. E nenhuma grande revista médica aceitou publicar suas descobertas completas da forma que ele queria. McDougall morreu em 1920, ainda acreditando que havia testemunhado a partida mensurável de algo invisível. Mas a história não terminou com ele. Décadas depois, outros supostamente tentaram trabalhos semelhantes em segredo. Nos anos 80, disse que uma equipe de pesquisadores alemães testou uma hipótese relacionada usando camas modernas equipadas com sensores de carga digitais. Os dados deles nunca foram formalmente publicados em revistas revisadas por pares. Mas, de acordo com relatos esparsos, a equipe observou breves flutuações de peso no momento da morte que não puderam ser explicadas por transpiração, liberação de gases ou relaxamento muscular. Logo depois, o grupo se desfez. Suas descobertas completas nunca vieram à tona. Em 2003, um pesquisador supostamente obteve acesso limitado aos papéis privados de McDougall através de um de seus descendentes. Dentro das notas envelhecidas, havia gráficos desenhados à mão, registros e um detalhe especialmente perturbador. Em um caso registrado, a queda de peso não ocorreu no momento exato da morte. Ocorreu 3 segundos antes. Ao lado da entrada, McDougall havia escrito apenas uma frase curta. A partida antecipa a cessação. Se a balança dele estava correta, mesmo que uma única vez, então algo mensurável deixa o corpo humano na morte. Não o fôlego, não a memória, mas a presença. O peso inexplicado pode não provar uma alma no sentido religioso, mas sugere um campo, uma energia, talvez até uma forma de informação escapando do corpo no momento final. E se esse campo tem peso, então a pergunta torna-se impossível de evitar. Para onde ele vai? Top 4. Receptor de vozes espirituais. Em 1959, nas profundezas do interior sueco, um cineasta chamado Fredrik Jürgenson instalou seu gravador perto de uma clareira na floresta para capturar o canto dos pássaros. A sessão em si parecia comum. Não havia público, nenhum experimento, nenhuma expectativa de nada em comum. Mas quando Jürgenson reproduziu a fita mais tarde naquele dia, ouviu algo que não deveria estar lá. Os pássaros estavam presentes, como esperado, mas abaixo deles, fraca e inconfundível, havia uma voz humana. Falava em norueguês e dizia o nome dele. Então veio uma segunda frase. Friedrich, você pode me ouvir? Ele estivera completamente sozinho na floresta. Ninguém havia falado. Ninguém deveria ter aparecido na gravação. Ainda assim, a voz era clara o suficiente para perturbá-lo imediatamente. A princípio, ele presumiu interferência. Uma transmissão de rádio. Algum sinal acidental cruzando na fita. Mas quanto mais ele ouvia, menos convincente essa explicação se tornava. Ao longo das semanas seguintes, Jürgenson começou a experimentar deliberadamente. Deixou longos trechos de silêncio na fita.
Ajustou rádios entre estações, onde nada além de estática deveria existir. Criou condições onde qualquer som inesperado se destacaria. E, novamente, as vozes apareceram. Às vezes eram masculinas, às vezes femininas, muitas vezes fracas, às vezes urgentes. Algumas pareciam dirigir-se a ele diretamente. Uma em particular o paralisou. Soava como a voz de sua falecida mãe. Este fenômeno ficaria conhecido mais tarde como fenômeno de voz eletrônica, ou EVP. Mas naqueles primeiros anos, o equipamento de Jurgenson era inteiramente analógico. Gravadores de fita de rolo, um microfone direcional, rádios antigos com seletores de frequência amplos. Nada digital, nada avançado o suficiente, em teoria, para produzir algo tão preciso e tão pessoal. Para Jurgenson, o que ele havia descoberto não era apenas um estranho efeito acústico. Era uma porta, não necessariamente para outro mundo, mas para uma camada da realidade preenchida com vozes não limitadas pela vida comum ou pela distância. As mensagens eram fragmentadas, às vezes enigmáticas, às vezes perturbadoramente diretas. Quando ele certa vez perguntou em voz alta: "Quem são vocês?", uma resposta supostamente veio através da fita: "Nós vemos, mas não podemos tocar." Conforme a notícia de seus experimentos se espalhava, o ceticismo seguiu-se rapidamente. Críticos descartaram as gravações como pareidolia sonora, a tendência humana de ouvir padrões significativos em ruídos aleatórios. Para muitos, o EVP nada mais era do que imaginação amplificada pela estática. Mas então outros pesquisadores se envolveram. Na Alemanha, Hans Bender teria repetido experimentos semelhantes sob condições mais controladas. Na Itália, trabalhos adicionais do padre Ernetti e do engenheiro Marcelo Batti levaram o fenômeno ainda mais longe, produzindo frases completas em ambientes projetados para eliminar contaminação casual. Algumas das mensagens vinham em idiomas que os pesquisadores não falavam. Um dos dispositivos mais discutidos de Batti era um rádio de tubos de vácuo modificado, sintonizado entre estações. Durante um teste ao vivo diante de testemunhas, o aparelho supostamente produziu uma voz masculina, identificando-se como um parente falecido de um dos observadores. Quando feita uma pergunta privada, algo que apenas o parente deveria saber, a voz respondeu corretamente. Testemunhas alegaram mais tarde que a sala subitamente ficou mais fria. Ainda mais estranho, dispositivos de gravação colocados fora da sala não capturaram nada de incomum. Conforme os anos passavam, tentativas de reproduzir EVP usando equipamentos digitais mais novos produziram resultados mistos e frequentemente decepcionantes. Sistemas digitais de redução de ruído pareciam apagar o efeito. Softwares modernos limpavam as próprias imperfeições nas quais as vozes pareciam se esconder. Apenas sistemas analógicos antigos pareciam capazes de recebê-las de forma confiável. Esse detalhe levou alguns pesquisadores a uma conclusão estranha. Talvez o fenômeno não viajasse através de um sinal claro. Talvez ele pegasse carona no caos da própria estática, uma intrusão escondida dentro do ruído. Governos nunca anunciaram investigações formais, mas vários grupos de pesquisa relataram que o financiamento ligado a estudos de EVP foi retirado silenciosamente. Em um caso especialmente perturbador, uma equipe universitária na Bélgica teria encerrado um projeto de parapsicologia após um mês de gravações onde todas continham a mesma frase, repetida em diferentes idiomas. Eles estão ouvindo. Eles vão fechar isso. O laboratório teria sido fechado dentro de um ano. Céticos ainda insistem que o EVP pode ser explicado como coincidência, contaminação, sugestão ou projeção subconsciente. Mas nenhuma dessas explicações justifica totalmente os casos mais inquietantes. Mensagens que respondem em tempo real. Vozes que respondem a perguntas diretas. Gravações que aparecem apenas sob condições emocionais e eletromagnéticas muito específicas. E assim o mistério central permanece. Se essas vozes não são fraude e não são alucinação, então o que exatamente está falando através da estática? São ecos dos mortos? Fragmentos de consciência presos em alguma camada invisível de sinal?
Ou algo ainda está vivo do outro lado do silêncio, esperando pela frequência certa para ser ouvido? Top 5. Emissor de biofótons. No início dos anos 1970, o biofísico alemão Fritz Albert Popp começou a estudar um fenômeno estranho e quase invisível encontrado em organismos vivos. Não era calor, não era radiação comum. Era algo muito mais fraco, mais sutil e quase impossível de detectar sem instrumentos especializados. Células vivas, ele descobriu, pareciam emitir minúsculos pulsos de luz. Essas emissões eram tão fracas que o olho humano jamais poderia percebê-las. Mas elas eram reais. E o mais importante, não eram aleatórias. Popp as chamou de biofótons. A princípio, a ideia parecia estranha demais para ser levada a sério. Mas conforme seus experimentos se tornavam mais refinados, os resultados ficavam mais difíceis de ignorar. Ele começou expondo amostras de DNA à luz ultravioleta e observou que elas emitiam luz em troca. Mas isso não era uma reação química simples. As emissões pareciam reguladas, estruturadas, como se as células estivessem respondendo com intenção, em vez de apenas reagindo. Para estudar o fenômeno mais a fundo, a equipe de Popp construiu um sistema fotomultiplicador extremamente sensível, capaz de detectar emissões de fótons ultrafraquinhas de tecidos vivos. O que eles encontraram foi muito além do comportamento celular padrão. Quando sujeitos humanos eram colocados sob condições controladas e expostos a uma luz coerente fraca, seus corpos começavam a emitir biofótons em padrões que mudavam, dependendo de seu estado emocional e físico. O estresse produzia explosões irregulares e caóticas. A calma produzia ritmos mais ordenados e harmônicos. O corpo parecia não estava apenas vivo. Ele era luminoso. Mas os resultados mais surpreendentes surgiram durante experimentos envolvendo gêmeos idênticos. Quando um gêmeo era exposto à estimulação luminosa em uma sala, o outro gêmeo, às vezes localizado a milhas de distância, supostamente começava a emitir padrões de biofótons que espelhavam de perto o primeiro. Não havia conexão física óbvia. Nenhum mecanismo biológico conhecido poderia explicar isso. E ainda assim, a sincronização aparecia repetidamente. Conforme o trabalho progredia, o emissor de biofótons evoluiu para algo mais do que um instrumento. Tornou-se uma câmara, escurecida, blindada, magneticamente isolada. Um ambiente controlado onde sujeitos humanos podiam ser expostos a frequências de luz cuidadosamente sintonizadas, enquanto suas próprias emissões eram registradas em tempo real. Dentro da câmara, participantes começaram a relatar efeitos estranhos. Alguns descreveram sensações repentinas de elevação. Outros sentiram peso, pressão ou a sensação inconfundível de que algo mais estava presente na sala com eles. Vários sujeitos afirmaram ver cores que não eram fisicamente visíveis. Outros ouviram tons que não podiam ser rastreados a nenhum alto-falante ou equipamento. Alguns entraram em estados alterados de consciência e depois recordaram memórias que não percebiam que ainda possuíam. Entre pesquisadores, a Câmara adquiriu um apelido particular. Eles a chamavam de caixa de sussurros. A teoria de Popp tornava-se mais radical a cada experimento. Ele propôs que biofótons não eram simplesmente subprodutos da química celular. Eles eram um sistema de comunicação, uma rede de sinalização baseada em luz operando de forma mais rápida e eficiente do que impulsos nervosos tradicionais. Mas ele foi ainda mais longe. Sugeriu que biofótons poderiam representar algo como um campo informacional, uma camada não material através da qual a consciência interage com o corpo. Nessa visão, o corpo não era meramente tecido biológico. Era tanto um transmissor quanto um receptor. E a câmara emissora permitia um breve contato com um canal logo além do espectro visível. Essa ideia atraiu atenção, mas também gerou resistência. Quando Popp tentou publicar suas descobertas completas sobre sincronização remota e sinalização de luz coerente, várias revistas rejeitaram o trabalho. Não necessariamente por metodologia fraca, mas porque as implicações eram disruptivas demais. Um editor supostamente escreveu que as conclusões forçariam a ciência a abandonar muitas de suas premissas de uma só vez. Logo depois, o financiamento público de Popp foi cortado.
Autoridades regulatórias apreenderam partes de seu equipamento sob a justificativa de violações de segurança ligadas à exposição infravermelha. Vários dispositivos supostamente desapareceram durante uma auditoria nas instalações. Sua pesquisa continuou em formas menores, mas nunca mais com os mesmos recursos ou apoio institucional. Outros pesquisadores que mais tarde tentaram recriar a câmara, frequentemente, encontravam problemas peculiares. Equipamentos falhavam sem causa óbvia. Dados tornavam-se inconsistentes. Sistemas de gravação sofriam interferência inexplicada. Alguns chamavam isso de problemas técnicos. Outros acreditavam que algo mais estranho estava acontecendo. Mesmo após a supressão de seu laboratório, as ideias de Pop recusaram-se a desaparecer completamente. Seu trabalho sobreviveu nas margens da biologia teórica, medicina quântica e pesquisa de consciência alternativa. Seus artigos circularam silenciosamente, citados em sussurros, compartilhados entre laboratórios periféricos que ainda tentam entender a relação entre pensamento, luz, emoção e a própria vida. E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Se o emissor de biofótons revelou verdadeiramente um sistema no qual a emoção se torna luz e a luz se torna sinal, então o corpo humano não é uma máquina biológica selada. É uma interface ativa com uma rede invisível. Uma rede onde a consciência não permanece presa dentro do crânio, mas se move através de feixes que ainda não aprendemos a ver. Top 6. Scanner de sinal dimensional. Em 1996, dentro de um bunker da Guerra Fria, reaproveitado sob os Montes Urais, uma equipe de pesquisa privada conhecida apenas como Projeto Ovid ativou uma matriz de detecção experimental construída para monitorar anomalias atmosféricas de baixa frequência. Pelo menos esse era o propósito oficial. O dispositivo foi originalmente projetado para capturar raras ressonâncias de Schumann, tremores subsônicos e outros distúrbios incomuns que se movem pela atmosfera e pela própria Terra. Mas na terceira semana de operação, o scanner registrou outra coisa. Algo que ninguém na equipe conseguia explicar. Precisamente às 2h13 da manhã, a máquina registrou uma explosão de dados que durou menos de 4 segundos. À primeira vista, parecia ser uma oscilação de baixa frequência, seguida por uma estranha cascata de harmônicos. Mas nada disso correspondia a fontes conhecidas. Não era movimento sísmico, não eram raios, não era interferência solar, não era contaminação de rádio. A forma de onda não se assemelhava a nenhuma assinatura geológica, atmosférica ou eletromagnética familiar. Quando os dados foram visualizados, o sinal formou uma forma sinistra, uma espiral dobrando-se sobre si mesma, repetindo-se, mas nunca de forma idêntica. Parecia menos com ruído e mais com uma assinatura, mas não uma feita por nada humano. A equipe por trás do projeto Ovid consistia de ex-físicos soviéticos, analistas de sinais e pesquisadores atraídos para as bordas da ciência aceita. Eles passaram a anomalia por todas as bibliotecas de sinais que possuíam. Nada coincidia. Então eles sintonizaram o scanner manualmente. Logo depois, detectaram uma segunda explosão. Esta era mais curta, mais nítida e mais perturbadora. Embutido nela havia um padrão de distorção temporal, um atraso que parecia se inverter no meio da transmissão, como se parte do sinal tivesse se movido para trás através de sua própria sequência. A equipe nomeou-o como Evento 9X. Nas 4 noites seguintes, o scanner capturou anomalias semelhantes, cada uma ligeiramente diferente. Cada uma vindo de uma direção que não se alinhava com nenhum objeto celestial conhecido e nenhuma fonte atmosférica comum. Conforme refinavam o ângulo de origem, as leituras tornavam-se mais inquietantes. O sinal não parecia vir do espaço sideral. Parecia entrar no campo da Terra por cima e por baixo ao mesmo tempo. Como se o caminho do sinal se curvasse através do espaço dobrado. Aquele foi o momento em que a pesquisa deixou de parecer análise de sinais e começou a parecer intrusão. Tentativas de capturar a anomalia usando sistemas de rádio digital padrão falharam completamente. Apenas os componentes analógicos da matriz original, especialmente os transdutores de campo com núcleo de magnetita,
respondiam a ela. Isso levou vários membros da equipe a uma teoria perigosa. Talvez o sinal não fosse meramente informação. Talvez fosse uma forma de interferência espacial, um vazamento dimensional, algo detectável apenas através da ressonância, não por medição direta. Ao final da semana, o pesquisador líder do projeto Ovid, Pavel Morozov, propôs a interpretação mais radical de todas. Ele acreditava que os sinais não eram aleatórios, eram sondas, pontos de contato não intencionais de uma camada adjacente da realidade roçando na nossa. Em seu último registro gravado, ele escreveu uma frase que circularia mais tarde por círculos de pesquisa obscuros por anos. Isto não é uma mensagem, é um ponto de pressão. Nós somos a membrana. Então os sinais pararam. 2 dias depois, a instalação perdeu energia. Um incêndio, oficialmente atribuído a uma sobrecarga elétrica, destruiu metade da matriz. Autoridades chegaram quase imediatamente e selaram o bunker, citando vazamento radioativo. Todos os membros sobreviventes da equipe foram realocados. Morozov nunca mais foi visto publicamente. Um breve obituário apareceu semanas depois em um jornal regional. Nenhuma causa de morte foi listada. Anos depois, fragmentos dos registros originais surgiram online, em fóruns obscuros e bancos de dados arquivados. Um espectrograma vazado foi processado posteriormente por um sistema experimental de reconhecimento de padrões. O resultado chocou os analistas que o viram. A estrutura assemelhava-se a uma variedade de Calabi-Yau, uma forma matemática usada na teoria das cordas para descrever dimensões ocultas enroladas além da percepção comum. Se essa comparação fosse válida, mesmo parcialmente, as implicações seriam extraordinárias. O scanner pode não ter capturado uma transmissão de outra civilização. Ele pode ter capturado uma interseção momentânea com outra camada da própria realidade. Um breve contato através de uma fronteira que não deveria ser cruzada. Se isso for verdade, então os limites do nosso universo podem não ser selados de forma alguma. Eles podem ser porosos, flexíveis, vibrando com contatos acidentais de domínios logo além do nosso alcance de percepção. E nesses raros momentos, quando o sinal se dobra da maneira certa, algo mais pode não apenas estender a mão, pode escutar de volta. Top 7. Amplificador de sinal psíquico. Em 1967, durante o auge da Guerra Fria, um pequeno grupo de neurocientistas trabalhando sob um programa de pesquisa classificado começou a investigar uma questão controversa. Poderia o pensamento humano viajar além do cérebro? O projeto operava silenciosamente dentro de um laboratório financiado pelo governo na Califórnia, onde os pesquisadores tinham acesso a alguns dos equipamentos de biofeedback mais avançados da época. O objetivo oficial era estudar a sincronização das ondas cerebrais. Mas a portas fechadas, o experimento moveu-se para um território muito mais estranho. Os pesquisadores construíram um dispositivo que chamaram de amplificador de sinal psíquico. À primeira vista, assemelhava-se a um capacete de tamanho exagerado conectado a uma rede de cabos, osciladores e processadores de sinal. Dentro do capacete, dezenas de eletrodos foram posicionados para monitorar a atividade elétrica sutil em todo o cérebro do sujeito. Mas a máquina fazia mais do que registrar sinais. Ela os amplificava. O conceito por trás do dispositivo era simples na teoria, mas radical na implicação. Se o cérebro produzia padrões eletromagnéticos durante o pensamento, então talvez esses padrões pudessem ser fortalecidos, projetados e detectados à distância. Nos primeiros testes, voluntários foram convidados a se concentrar em imagens visuais simples. Um círculo, um triângulo, um número. Um segundo participante, sentado em uma sala blindada a vários andares de distância, tentava identificar a imagem sem qualquer comunicação física. A princípio, os resultados foram inconsistentes. Mas após semanas de ajustes nos circuitos de ressonância do amplificador, algo inesperado começou a acontecer. A precisão melhorou. Depois melhorou novamente. Em alguns testes, o receptor identificou o símbolo correto em mais de 70% das vezes, muito além da chance estatística. O efeito tornava-se ainda mais forte quando os participantes
tinham um vínculo emocional próximo, irmãos, amigos íntimos ou parceiros românticos. Mas os resultados mais perturbadores ocorreram quando a saída do amplificador foi levada à sua configuração mais alta. Durante um teste noturno, um sujeito concentrando-se intensamente em uma imagem geométrica parou subitamente de falar. Suas leituras de ondas cerebrais dispararam. A receptora na sala adjacente começou a descrever algo inteiramente diferente das formas esperadas. Em vez de símbolos, ela descreveu um lugar, um corredor, iluminação fraca, paredes de metal. Ela disse que conseguia ouvir um zumbido distante. Quando o experimento terminou, a receptora insistiu que a experiência não parecera um palpite ou imaginação. Ela disse que pareceu como se estivesse lá. A equipe de pesquisa tentou repetir o evento, mas as condições provaram-se impossíveis de recriar exatamente. Em vez disso, efeitos novos e mais estranhos começaram a aparecer. Sujeitos relataram ouvir fragmentos de pensamentos que não pertenciam a ninguém presente. Outros descreveram breves clarões de memórias que não reconheciam. Um participante removeu abruptamente o capacete do amplificador durante uma sessão, alegando que podia sentir outras mentes pressionando. A máquina foi projetada para amplificar um sinal, mas os pesquisadores começaram a se perguntar se ela estava fazendo outra coisa. Talvez não estivesse apenas projetando o pensamento. Talvez estivesse abrindo um canal. Se os pensamentos realmente existissem como padrões eletromagnéticos, então amplificá-los poderia não apenas estender seu alcance. Poderia também permitir que outros sinais entrassem. Em poucos meses, o projeto foi interrompido. Oficialmente, o encerramento foi atribuído a dados não confiáveis e preocupações sobre efeitos colaterais psicológicos. Mas vários técnicos envolvidos na pesquisa alegaram mais tarde que o fechamento veio subitamente, sem uma desativação gradual. O próprio amplificador foi removido do laboratório da noite para o dia. Seus componentes teriam sido transferidos para uma instalação desconhecida. Os registros do projeto foram classificados. Anos depois, fragmentos da pesquisa surgiram através de documentos desclassificados da Guerra Fria que faziam referência a experimentos de ressonância cognitiva. A maioria dos detalhes permanece redigida. O pouco de informação que resta sugere que o amplificador de sinal psíquico não falhou porque não produziu resultados. Ele foi fechado porque os resultados tornaram-se imprevisíveis demais. Se a mente humana funciona verdadeiramente como um transmissor e um receptor, então amplificar seu sinal pode fazer mais do que conectar duas pessoas através de uma distância. Pode expor o cérebro a um oceano de pensamentos que já se movem pelo espaço, sinais que normalmente passam despercebidos. E uma vez amplificados, esses sinais podem começar a responder. Top 8. Tradutor do subconsciente. No final dos anos 1980, um grupo de pesquisa cognitiva baseado em Zurique começou a explorar uma ideia radical sobre a mente humana. E se o subconsciente não fosse silencioso? E se a parte do cérebro responsável por sonhos, instintos e memórias enterradas estivesse constantemente produzindo sinais? Sinais que a mente consciente simplesmente não conseguia decodificar? A equipe acreditava que esses sinais poderiam ainda existir dentro da atividade neural, escondidos em padrões complexos demais para a interpretação comum. Então eles construíram uma máquina projetada para traduzi-los. Eles a chamaram de tradutor do subconsciente. O dispositivo combinava tecnologia primitiva de escaneamento neural com software experimental de reconhecimento de padrões. Eletrodos mediam a atividade elétrica em diferentes regiões do cérebro, enquanto um computador tentava detectar estruturas repetitivas nos dados. A princípio, a máquina era usada durante estudos do sono. Sujeitos eram conectados ao sistema enquanto sonhavam, e o computador tentava converter a atividade neural em representações simbólicas. A maioria dos primeiros resultados parecia ruído, símbolos aleatórios, imagens fragmentadas, padrões irreconhecíveis. Mas conforme os algoritmos melhoravam, o sistema começou a produzir algo mais estruturado. Agrupamentos de formas, fragmentos de linguagem, sequências curtas que apareciam repetidamente em diferentes sujeitos. Alguns dos símbolos assemelhavam-se a formas primitivas de caracteres escritos.
Outros pareciam diagramas geométricos abstratos. A equipe de pesquisa inicialmente presumiu que o sistema estava simplesmente detectando fragmentos de memória ou ecos neurais aleatórios. Mas uma descoberta forçou-os a reconsiderar. Quando dois sujeitos não relacionados foram registrados durante o sono em noites separadas, o tradutor produziu sequências de símbolos quase idênticas. Os sujeitos nunca haviam se conhecido. Falavam idiomas diferentes. E, no entanto, o mesmo padrão apareceu em ambas as gravações. A equipe começou a catalogar essas sequências. Com o tempo, certos padrões apareciam repetidamente em múltiplos participantes. Alguns pesquisadores propuseram que o tradutor poderia estar revelando uma linguagem simbólica compartilhada enterrada dentro da mente subconsciente. Algo mais profundo que a cultura, mais profundo que a linguagem falada. Talvez até mais antigo que a própria civilização humana. A ideia soava impossível, até que a máquina produziu algo ainda mais estranho. Durante uma sessão de gravação, um sujeito entrou em sono REM profundo enquanto conectado ao tradutor. A saída pareceu normal por vários minutos. Então, o sistema subitamente começou a gerar sequências estruturadas, semelhantes a texto, em uma velocidade muito além de qualquer coisa registrada anteriormente. Os símbolos apareciam em longas cadeias repetitivas. Os padrões eram consistentes. Mas nenhum dos pesquisadores conseguia identificar a estrutura. Não se assemelhava a nenhum sistema de escrita conhecido. Também não se assemelhava a ruído aleatório. Um pesquisador descreveu mais tarde a saída como parecendo uma linguagem sem um dicionário. Enquanto a gravação continuava, algo ainda mais inquietante aconteceu. O sistema começou a produzir respostas a perguntas que não haviam sido feitas em voz alta. Quando um técnico sussurrou brincando: "O que você está tentando dizer?", a sequência seguinte gerada pela máquina continha um agrupamento de símbolos que nunca havia aparecido antes. Momentos depois, o mesmo padrão apareceu novamente. E novamente. Quase como se a máquina tivesse reconhecido a tentativa de comunicação. Após aquela noite, a equipe de pesquisa parou de tratar o tradutor como uma ferramenta de análise de sonhos. Eles começaram a se perguntar se o sistema havia acessado algo inteiramente diferente. Talvez a mente subconsciente não fosse apenas um sistema de armazenamento de memórias. Talvez fosse um receptor para sinais originados fora da mente individual. Sinais que passavam pelo cérebro despercebidos, exceto durante estados raros como o sonho. Se isso fosse verdade, o tradutor poderia não estar decodificando sonhos de forma alguma. Ele poderia estar decodificando um fluxo externo de informações. Em poucos meses, o financiamento do projeto terminou. O laboratório anunciou que a pesquisa não havia produzido resultados significativos. O hardware do tradutor foi desmontado. Seu arquivo de software supostamente desapareceu durante uma migração de dados. Um dos programadores do projeto alegou mais tarde que o último arquivo de backup continha vários gigabytes de sequências de símbolos não traduzidas. O arquivo em si nunca foi recuperado. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que o tradutor do subconsciente estava começando a decodificar. Mas uma pergunta continua a pairar. Se a mente subconsciente é capaz de gerar uma linguagem oculta compartilhada entre indivíduos, então quem ou o que é o outro lado da conversa? Top 9. Gravador de campo emocional. Em 1987, uma unidade de pesquisa, operando sob a Sociedade Britânica para a Pesquisa Psíquica, recebeu uma série de relatos incomuns de um pequeno vilarejo em North Yorkshire. Os relatos todos apontavam para a mesma fazenda abandonada. Visitantes descreviam ondas repentinas de pavor, momentos de intensa vertigem e tristeza avassaladora, que pareciam atingir sem aviso no momento em que entravam em certas partes da casa. Um corredor estreito em particular chamou a atenção repetida. Estava forrado com molduras de quadros quebradas. A poeira cobria o chão. E, no entanto, múltiplas testemunhas alegaram que apenas estar ali parecia insuportável. Um homem teria desmaiado assim que cruzou a soleira, insistindo que ouvira uma criança gritando atrás das paredes. Em vez de descartar o caso como folclore ou pânico, a equipe de pesquisa decidiu testar algo muito mais incomum. Eles trouxeram consigo um protótipo de instrumento desenvolvido por um laboratório de física experimental em Cambridge.
O dispositivo chamava-se gravador de campo emocional. Diferente de um detector eletromagnético padrão, esta máquina fora construída para medir flutuações muito mais sutis. Seus inventores acreditavam que emoções humanas poderosas, especialmente o medo, o luto ou o trauma, poderiam deixar distúrbios mensuráveis no ambiente ao redor. O gravador combinava matrizes de sensores em camadas, detectores de campo de baixa frequência e amplificadores sensíveis à fase projetados para identificar o que os pesquisadores chamavam de impressões afetivas residuais. Em termos simples, destinava-se a detectar se a própria emoção poderia tornar-se incorporada no espaço físico. A equipe colocou o gravador por toda a fazenda e começou a monitorar as leituras ao longo de vários dias. Nas primeiras 72 horas, quase nada aconteceu. Então, às 2h46 da manhã da quarta noite, o dispositivo registrou um pico repentino e massivo. A anomalia apareceu no corredor e na escada simultaneamente. No mesmo momento, a temperatura caiu bruscamente. Vários instrumentos analógicos distorceram, e uma das câmeras voltada para o corredor capturou um breve pulso de luz, circular, imóvel e suspenso no lugar por 2 segundos completos antes de desaparecer. Mas não foram apenas as máquinas que reagiram. Dois pesquisadores que estavam por perto relataram mais tarde uma sensação avassaladora de estarem sendo observados. Quase imediatamente depois, ambos descreveram imagens intrusivas vívidas que não pareciam imaginação. Um viu a si mesmo parado no mesmo corredor décadas antes. Outro alegou ter testemunhado alguém caindo pela escada em câmera lenta. Abalada pelo que haviam vivenciado, a equipe recorreu aos registros locais. O que encontraram mudou toda a investigação. Em 1932, um menino morrera na propriedade após cair do patamar superior. O local da queda fatal coincidia com a área exata onde o pico de campo fora registrado. A partir daquele momento, a pesquisa assumiu um tom mais sombrio. A equipe continuou registrando dados a cada noite. E um padrão emergiu. Todas as noites, precisamente às 2h46 da manhã, o mesmo corredor produzia uma anomalia em forma de onda. As leituras não eram aleatórias. Repetiam-se com uma consistência notável tanto em intensidade quanto em geometria. Quando os dados foram renderizados visualmente, o campo formou um padrão de espiral descendente ancorado ao redor da escada. A teoria proposta pela equipe era tão simples quanto perturbadora. Sob condições de extrema intensidade emocional, um evento traumático poderia imprimir-se no ambiente circundante. Não como memória, não como um fantasma no sentido tradicional, mas como uma espécie de treliça ressonante, uma cicatriz deixada na estrutura de campo do próprio espaço. De acordo com essa ideia, certos locais poderiam reproduzir fragmentos de emoções passadas quando as condições se alinhassem corretamente. Visitantes não estariam vendo espíritos. Eles estariam colidindo com um trauma antigo ainda embutido na arquitetura. Notícias dos resultados do gravador começaram a se espalhar além do grupo de pesquisa imediato. O interesse veio rapidamente, não apenas de jornalistas e investigadores periféricos, mas também de instituições privadas, cujos motivos nunca foram tornados públicos. Em poucas semanas, a fazenda foi comprada por uma empresa de segurança ligada a fontes de financiamento não reveladas. A equipe de pesquisa recebeu ordens para cessar todo o trabalho. O próprio gravador foi apreendido durante uma inspeção não programada. A explicação oficial alegou que o dispositivo não era reproduzível sob condições controladas. Mas dois dos pesquisadores continuaram experimentando em segredo. Eles construíram uma versão simplificada do gravador e testaram em outros locais marcados por violência intensa. Campos de batalha, hospitais abandonados e celas subterrâneas. Em vários locais, observaram versões mais fracas do mesmo fenômeno. Uma câmara subterrânea, em Edimburgo, supostamente produziu leituras tão intensas que a bateria do gravador explodiu durante a sessão. Os dados daquele teste nunca foram liberados. Se o gravador de campo emocional funcionou verdadeiramente, então a emoção humana pode não desaparecer quando uma experiência termina. Ela pode permanecer, apegando-se às paredes, acomodando-se no ar,
gravando-se na estrutura de um lugar. E se isso for verdade, então alguns locais não são meramente assombrados pela memória. Eles ainda a estão carregando, esperando por alguém sensível o suficiente, ou tolo o suficiente, para caminhar de volta para o campo e sentir tudo de novo. Top 10. Oscilador de realidade cruzada. Em 2009, dentro de uma instalação de pesquisa financiada privadamente e escondida no deserto de Nevada, uma equipe de físicos teóricos, prestadores de serviços de defesa e ex-engenheiros militares montou uma máquina diferente de tudo o que já havia aparecido na literatura científica pública. Oficialmente, o projeto foi descrito como uma investigação sobre efeitos de ressonância não linear em sistemas eletromagnéticos multifrequenciais. Mas documentos internos vazados usavam um nome muito diferente. Eles o chamavam de oscilador de realidade cruzada. A máquina tinha quase 3 metros de altura. Era construída a partir de bobinas magnéticas interligadas, anéis giroscópicos rotativos e uma câmara de contenção esférica suspensa em seu centro. Quando inativa, parecia uma escultura industrial bizarra. Quando ligada, destinava-se a fazer algo muito mais estranho. De acordo com os engenheiros que a projetaram, o oscilador não criava um portal no sentido comum da ficção científica. Ele não rasgava um buraco no espaço. Em vez disso, gerava o que eles descreviam como um envelope harmônico dimensional. Uma onda estacionária criada por campos eletromagnéticos sobrepostos oscilando em frequências sutilmente diferentes. A ideia era que, sob as condições certas, a própria realidade poderia ser afrouxada por um breve momento. Não quebrada, não perfurada, mas deslocada. Na terceira grande execução de teste, o dispositivo foi ativado por exatamente 2 minutos e 34 segundos. A princípio, tudo pareceu normal. Sensores dentro da câmara registraram picos esperados em flutuação de vácuo, instabilidade de partículas e distorção eletromagnética. Mas em poucos momentos, as leituras começaram a derivar muito fora dos limites projetados. A gravidade dentro da câmara parecia flutuar. Sensores passivos detectaram um movimento inexplicado. Então veio o primeiro evento impossível. Dentro da câmara selada, um manequim colocado para calibração foi encontrado em uma posição alterada. Seu braço, originalmente descansando ao lado do corpo, agora parecia levemente erguido, como se estivesse congelado no meio do movimento. Nenhum mecanismo dentro da câmara poderia explicar isso. Quase ao mesmo tempo, uma fratura apareceu ao longo da parede de concreto traseira, não como uma marca de impacto, mas como uma linha onde o material havia se dobrado para dentro e depois se reformado. A equipe de controle inicialmente suspeitou de falha na instrumentação. Então um dos físicos que monitorava a câmara começou a gritar. Ele alegou mais tarde que vira seu próprio reflexo em uma tela de monitoramento piscar independentemente de seu corpo. O oscilador foi desligado imediatamente. Mas os efeitos não terminaram quando a energia parou. Nos dias seguintes, vários membros da equipe relataram distúrbios de memória severos. Um pesquisador insistiu que ocorrera um dia inteiro de trabalho, do qual ninguém mais se lembrava. Outra acordou em casa e encontrou cada objeto em sua estante, arrumado em ordem perfeitamente inversa. A filmagem de segurança confirmou que a disposição havia mudado. Mas ninguém foi visto entrando ou saindo do quarto. O relato mais perturbador veio da datadora Lena Mikov, a arquiteta de sistemas do projeto. Ela disse que, durante o teste, sua percepção se dividira. Ao mesmo tempo em que conseguia ver a sala de controle, ela também via outro lugar inteiramente. Um corredor metálico, mal iluminado, frio. O corredor abria-se para uma vasta câmara contendo outra versão do oscilador. Mas não exatamente a mesma. Esta máquina pulsava com luz em movimento, quase como se estivesse viva. Ao redor dela estavam várias figuras que ela não conseguia identificar. Então, com um piscar de olhos, ela estava de volta à sala de controle. Dentro de uma semana, a instalação foi evacuada. A explicação oficial citou instabilidade estrutural causada por interferência magnética. Mas imagens de satélite mostraram mais tarde o edifício demolido dentro de um mês. Nenhum artigo de acompanhamento foi publicado.
Nenhum resultado formal foi divulgado. Os membros da equipe desapareceram em cargos no setor privado, postos de pesquisa governamentais ou no silêncio. A doutora Mikov supostamente mudou-se para a Finlândia e nunca mais falou publicamente. Esquemas vazados do oscilador revelaram mais tarde um detalhe especialmente inquietante. Os padrões de frequência usados durante o experimento correspondiam estreitamente a modelos vibracionais propostos na teoria M para dimensões espaciais ocultas. Se essa comparação fosse válida, mesmo vagamente, as implicações seriam extraordinárias. O oscilador pode não ter criado uma brecha de um universo para outro. Ele pode ter deslizado brevemente a realidade para o lado, não abrindo uma porta, mas deslocando a onda estacionária da existência o suficiente para que uma camada sangrasse para a próxima. Se tal dispositivo funcionou verdadeiramente, mesmo por segundos, então nosso universo pode não estar isolado de forma alguma. Pode ser um domínio entre muitos. Uma única camada em uma treliça densamente empilhada de realidades, tão próximas que o padrão harmônico certo pode fazê-las roçar umas nas outras. E se isso acontecer, a pergunta mais perigosa não é se você pode olhar para o outro lado, é se algo do outro lado pode olhar de volta. Gdy przyglądamy się tym wynalazkom z osobna, każdy z nich można odrzucić. Dziwna kamera rejestrująca wyładowania elektryczne. Eksperyment z wagą o wątpliwych pomiarach. Głosy ukryte w statyce. Eksperymentalna maszyna interpretująca sygnały mózgowe. Każdy przypadek ma swoich krytyków, sceptyków i całkowicie rozsądne wyjaśnienia. Lecz gdy te historie zostaną umieszczone obok siebie, zaczyna pojawiać się coś znacznie ciekawszego. Wzór. Raz za razem badacze napierają na tę samą granicę. Budują instrumenty zaprojektowane do obserwowania rzeczy, które leżą tuż poza zwykłą percepcją. Niewidzialne pola, ukryte sygnały, fragmenty świadomości, odciski emocjonalne, interferencje wymiarowe. I raz za razem rozwija się ta sama sekwencja. Odkrycie zostaje dokonane. Pojawiają się pierwsze wyniki. Ekscytacja się rozprzestrzenia. Potem badania stają w miejscu. Finansowanie znika. Laboratoria są zamykane, sprzęt znika. A sami naukowcy często po cichu odchodzą w zapomnienie. Oficjalne wyjaśnienia są zawsze schludne i praktyczne. Wadliwa metodologia, niewiarygodne instrumenty, zbieg okoliczności statystyczny. Lecz pytania bez odpowiedzi pozostają. Bo gdyby choć jeden z tych wynalazków działał tak, jak wierzyli jego twórcy, to implikacje byłyby ogromne. Oznaczałoby to, że rzeczywistość jest o wiele bardziej wielowarstwowa, niż obecnie rozumiemy. Że ludzki umysł może być połączony z sygnałami poza mózgiem. Że emocja może odciskać się na świecie fizycznym, że świadomość może przetrwać ciało, lub że inne wymiary egzystencji mogą ocierać się o nasz własny bez naszej wiedzy. Być może najbardziej niepokojąca jest możliwość, że ludzkość już dostrzegła te ukryte warstwy, a potem celowo się od nich odwróciła. Nie dlatego, że były niemożliwe, ale dlatego, że były zbyt burzycielskie, zbyt trudne do kontrolowania, zbyt niebezpieczne dla systemów, które definiują nasze obecne rozumienie nauki, władzy i rzeczywistości. Historia pełna jest wynalazków, które zmieniły świat. Telefon, samolot, internet. Ale co, jeśli niektórym z najbardziej rewolucyjnych odkryć nigdy nie pozwolono niczego zmienić? Co, jeśli zostały po cichu pogrzebane, zanim mogły zmienić sposób, w jaki postrzegamy wszechświat? Maszyny, o których dziś mówiliśmy, mogły, ale nie musiały naprawdę ujawnić niewidzialne. Niektóre mogły zostać źle zrozumiane, niektóre mogły zostać wyolbrzymione, a niektóre mogły być o wiele bardziej prawdziwe, niż czujemy się komfortowo przyznać. Lecz jeśli w tych historiach kryje się jedna lekcja, to jest ona następująca. Granica wiedzy nie zawsze znika dlatego, że trafia w ślepy zaułek. Czasami znika, ponieważ dociera do drzwi. I ktoś decyduje, że te drzwi powinny pozostać zamknięte.